Gente, uma grande vitória aconteceu na história brasileira na semana passada. Nós tivemos a aprovação do projeto de lei que regulamenta a prática do ensino domiciliar, homeschooling, na Câmara dos Deputados. E o dia da aprovação desse projeto fez sim história no Brasil, porque foi um marco da liberdade no Brasil. O marco de encarar a política de uma forma realista. E um marco também de não sucumbir a pressões corporativistas de grupos que buscam tão somente manter os monopólios que o alimentam. E eu estou falando de sindicatos. Sindicatos de professores, sindicatos de escolas privadas, que sempre fizeram muita pressão nos parlamentares para que essa proposta não avançasse. Deputada Yolanda, foram 15 anos de discussão no Congresso brasileiro. E eu quero destacar o papel que o Distrito Federal teve nessa aprovação. Nós somos a primeira unidade da federação a aprovar a regulamentação do ensino domiciliar. E posso dizer que o nosso mandato se debruçou, colocou toda a energia possível para alcançarmos a nossa vitória. E alcançamos. E continuamos trabalhando em torno desse tema, porque assim que a lei foi sancionada pelo governador Ibanez, e quero aqui deixar registrado a minha gratidão ao governador Ibanez, não apenas por ter sancionado a lei, mas por ter, a pedido do nosso mandato, apresentado o projeto aqui na casa. Porque entendemos ser competência do Poder Executivo legislar sobre a organização da Secretaria de Educação. No mesmo dia que o projeto foi sancionado, o Simpro entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade. E aí a etapa virou judicial. Nós mobilizamos da forma que pudemos. Na época eu era do Novo, o Novo entrou com um amicus curiae. Conseguimos a suspensão da análise da ADI por 180 dias. Passou-se os 180 dias. Assim que o processo foi remetido para o Ministério Público, nosso mandato, eu fiz um despacho com os procuradores, consegui mostrar o quanto a Câmara Legislativa foi responsável nessa discussão, o quanto foi debatido, o quanto pensamentos divergentes foram escutados, foram levados em consideração e que, ao final das contas, o que prevaleceu foi uma lei que reuniu diferentes contribuições aqui na casa. Inclusive daqueles colegas que foram contrários. Porque os argumentos contrários foram muito importantes para a gente aprimorar a lei. E conseguimos, mais uma vez, a suspensão por 90 dias da ação declaratória de inconstitucionalidade no âmbito aqui do Distrito Federal. E surgiu a aprovação na Câmara dos Deputados. Eu lembro de várias famílias chegarem em mim e falarem assim: deputada, a gente já não acredita mais que a gente vai conseguir, porque está difícil demais. E eu reforcei sempre a elas o meu compromisso de levar essa pauta até o fim. Não como uma mãe que praticou educação domiciliar com a sua filha, porque eu fui mãe com 17 anos, eu precisei sempre de uma escola para cuidar da minha filha junto comigo. Mas como uma mulher que consegue ser empática e entender que existem diferentes configurações familiares. E que para muitas configurações, a dignidade de se registrar como uma família educadora é urgente. É uma questão de direitos humanos. Então, eu vibrei muito com o que a Câmara Federal conseguiu fazer. Vibrei porque a liberdade foi mais forte do que monopólios, do que gritos, do que ameaças e discursos fracos. Porque é o que eu observo de quem é contra, são discursos fracos, muito facilmente rebatíveis. A liberdade venceu. A preocupação com a dignidade das famílias venceu. E o Brasil começa a se revelar como um novo país. E é isso que me dá esperança, deputada Yolanda, deputado Daniel. Porque pode ser difícil quebrar um muro, mas basta fazer uma frestinha para a luz passar. E uma vez que passou a luz, a escuridão se torna intolerável. E a gente não aceita mais cancelamentos, tentativa de cerceamento de pensamentos minoritários, a gente não vai aceitar isso mais. Existem mandatos políticos comprometidos, sim, com a verdade e com disrupções. E esse é o nosso papel. E nós o exercemos aqui na Câmara Legislativa. Então, semana passada foi um dia de grande alegria
E agora vamos pressionar o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, a pautar o projeto no Senado Federal. Porque chega de sentar em projetos importantes, chega com certos discursos, essa matéria é complexa, vamos deixar para depois? Não! O que é complexo precisa ser enfrentado. Para concluir, deputada. Obrigada. O que é complexo precisa ser enfrentado, porque eu não aceito mais viver num país em que as pessoas ainda não tenham o mínimo. Eu não acho normal pobreza. A gente vê alguns discursos, bilionários não deveriam existir. Na realidade, o que deveria ser combatido é pobreza. Deveríamos buscar o enriquecimento de todas as pessoas. Nos despojarmos desses discursos mentirosos de que para um enriquecer, o outro tem que empobrecer. Mentira! Podemos todos enriquecer juntos, por meio do trabalho, por meio da mínima intervenção do Estado, por meio da garantia do Estado democrático de direito. Então o Brasil venceu, a educação venceu, as famílias venceram e a liberdade venceu. E continuaremos vencendo. Porque aqui não temos que nos tolir por cara feia, discursinho manipulado em rede social, mas não. O nosso compromisso, e eu me dirijo a todo mundo que me escuta agora, é insistir naquilo que é justo. É nos pautarmos pela coragem, porque a mudança acontece sim. E ela já está acontecendo. Muito obrigada.